Atividade 2: Epistemologia, Genética e a Educação Escolar. O texto utilizado é o artigo acadêmico da professora Durley de Carvalho Caviccia, professora titular do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp Araraquara. O título do artigo é O Desenvolvimento da Criança nos Primeiros Anos de Vida. O texto conceitua os estágios de desenvolvimento na teoria de Jean Piaget e dá destaque para a construção do conhecimento, considerando as suas principais categorias, a saber, o objeto, espaço, causalidade e tempo. Nesse texto, dá-se-á ênfase especial à descrição e à caracterização dos estágios no desenvolvimento intelectual, uma vez que sua identificação no comportamento da criança pode orientar o educador no planejamento e oferecimento de estímulos ambientais a esse desenvolvimento. Para Piaget, a palavra conhecer, organizar, estruturar e explicar o mundo em que vivemos, incluindo o meio físico, as ideias, os valores, as relações humanas, a cultura de um modo mais amplo, a partir do vivido ou experienciado. Se para Piaget o conhecimento se produz a partir da ação do sujeito sobre o meio em que vive, só se constitui a estruturação da experiência que lhe permite atribuir significação. A significação é o resultado da possibilidade de assimilação. Conhecer significa, pois, inserir o objeto no sistema de relações a partir de ações executadas sobre esse objeto. A pergunta fundamental que Piaget formulou pela primeira vez aos 15 anos de idade, em 1911, orientou suas pesquisas ao longo de toda a sua vida. A pergunta era: como o ser vivo consegue adaptar-se ao meio ambiente? A partir dessa pergunta, liga rapidamente o problema da adaptação biológica ao problema do conhecimento, chegando a duas de suas ideias centrais. A primeira é que a adaptação biológica de todo organismo vivo, assim como toda conquista intelectual, se faz através da assimilação de um dado exterior, no sentido de transformação. O conhecimento não é uma cópia, mas uma integração em uma estrutura mental pré-existente, que ao mesmo tempo vai ser mais ou menos modificada por essa integração. A segunda ideia central é que os fatores normativos do pensamento correspondem às relações e às necessidades de equilíbrio que se observa no plano biológico. Para Piaget, o conhecimento é fruto de trocas entre o organismo e o meio. Essas trocas são responsáveis pela construção da própria capacidade de conhecer, produzem estruturas mentais que, sendo orgânicas, não estão, entretanto, programadas no genoma, mas aparecem como resultado das solicitações do meio ao organismo. Esse processo é fruto das trocas entre o organismo e o meio. Para Piaget, esse processo é a adaptação. Ao tentar se adaptar ao meio ambiente, o indivíduo utiliza dois processos fundamentais que compõem o sistema cognitivo a nível de funcionamento: a assimilação, a incorporação de um elemento exterior, objeto, acontecimento, no esquema sensório-motor ou conceitual do sujeito, e a acomodação, quer dizer, a necessidade em que a assimilação se encontra de considerar as particularidades próprias dos elementos a assimilar.
No sistema cognitivo do sujeito, esses processos estão normalmente em equilíbrio. A perturbação desse equilíbrio gera um conflito ou uma lacuna diante do objeto ou evento, o que dispara mecanismos de equilibração. A partir de tais perturbações, produzem-se construções compensatórias, que buscam um novo equilíbrio, melhor do que a anterior. Nas sucessivas desequilibrações e reequilibrações, o conhecimento exógeno é complementado pela construção endógenas. Processo de equilibração se constrói as estruturas cognitivas que o sujeito emprega na compreensão dos objetos, fatos e acontecimentos, levando ao progresso na construção do conhecimento. Os estágios no desenvolvimento cognitivo. A capacidade de organizar e estruturar experiências vividas vem da própria atividade nas estruturas mentais, que funcionam seriando, ordenando, classificando e estabelecendo relações. Há um isoformismo entre a forma pela qual a criança organiza a sua experiência e a lógica das classes e relações. Os diferentes níveis da expressão dessa lógica são resultado do funcionamento das estruturas mentais em diferentes momentos de sua construção. Piaget denomina os estádios de desenvolvimento cognitivo. Os estádios expressam as etapas pelas quais se dá a construção do mundo pela criança. Para que se possa falar em estádios nos termos propostos por Piaget, é necessário, em primeiro lugar, que a ordem das aquisições seja constante. Trata-se de uma ordem sucessiva, não apenas cronológica, que depende da experiência do sujeito e não apenas de sua maturação ou do seu meio social. Além desse critério, Piaget propõe outras exigências básicas para caracterizar estádios no desenvolvimento cognitivo. Para Piaget, primeiramente, todo estágio tem de ser integrador, ou seja, as estruturas elaboradas em determinada etapa devem tornar-se parte integrante das estruturas das etapas seguintes. Um estágio correspondente a uma estrutura de conjunto que se caracteriza por suas leis de totalidade e não pela justaposição de propriedades estranhas umas a outras. Um estágio compreende, ao mesmo tempo, um nível de preparação e um nível de acabamento. É preciso distinguir em uma sequência de estágios o processo de formação ou gênese e as formas de equilíbrio final. Com esses critérios, Piaget distingue 4 grandes períodos do desenvolvimento das estruturas cognitivas, intimamente relacionados ao desenvolvimento da afetividade e à socialização da criança. Estágio da inteligência sensório-motora, até aproximadamente de 0 a 2 anos. Estágio da inteligência simbólica ou pré-operatória, de 2 a 7 a 8 anos. Estágio de inteligência operatória concreta, de 7 a 8 anos, 8 anos a 11, 12 anos. E estágio de inteligência formal, a partir aproximadamente dos 12 anos. O estágio da inteligência sensório-motora, de 0 a 2 anos. O período sensório-motor é fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo. Suas realizações formam base de todo o processo cognitivo do indivíduo. A evolução cognitiva da criança nesse período pode ser descrita em 6 subestádios, nos quais estabelece as bases para a construção das principais características do conhecimento que possibilita ao ser humano organizar sua experiência na construção do mundo, objeto, espaço, causalidade e tempo. Subestádio 1. O exercício dos reflexos, até um mês. Os primeiros esquemas do recém-nascido são esquemas reflexos, ações espontâneas que surgem automaticamente em presença de certos estímulos. Subestádio 2.
As primeiras adaptações adquiridas e a reação circular primária, 1 mês a 4 meses e meio. No transcorrer dos intercâmbios da criança com o meio ambiente, logo os esquemas reflexos vão mostrar certos desajustes, exigindo transformações. Subestádio 3. As adaptações sensório-motoras intencionais e as reações circulares secundárias, de 4 meses e meio a 8, 9 meses. A terceira etapa desse período caracteriza-se pelo surgimento das reações circulares secundárias voltadas para objetos. Pode-se defini-la como movimento centralizador sobre um resultado produzido no ambiente exterior, como um único propósito de manter esse resultado. Subestádio 4. A coordenação dos esquemas secundários e sua aplicação a situações novas, de 8, 9 meses a 11, 12 meses. A principal novidade do quarto subestádio é a busca pela criança de um fim não imediatamente atingível através da coordenação de esquemas secundários. A coordenação de esquemas observa-se no fato da criança se propor a atingir um objetivo não diretamente acessível, pondo em ação nessa intenção esquemas até então relativos a outras situações. Há uma disposição entre os meios e os fins, e uma coordenação intencional dos esquemas, já possível. Também a imitação de respostas que a criança não vê em si mesma. Subestádio 5. A reação circular terciária e a descoberta dos meios novos por experimentação ativa. 11, 12 meses a 18 meses. Na quinta etapa, a atividade imitativa apresenta a imitação deliberada e a atividade lúdica. Representa a reação circular terciária na qual a criança explora objetos desconhecidos por todos os meios que conhece: pegar, levantar, soltar, sacudir e repetições desses esquemas. Subestádio 6. A invenção dos meios novos por combinação mental e a representação, 1 ano e meio a 2 anos. Nesse subestádio ocorre a transição entre a inteligência sensório-motora e a inteligência representativa, que começa em torno dos 2 anos, com o aparecimento da função simbólica. O estádio pré-operatório ou simbólico, de 2 a 6 a 7 anos. O período pré-operatório realiza a transição entre a inteligência propriamente sensório-motora e a inteligência representativa. Essa passagem não ocorre através da mutação brusca, mas de transformações lentas e sucessivas. O estágio operatório concreto, 7 a 11, 12 anos. Por volta dos 7 anos, a atividade cognitiva da criança torna-se operatória, com a aquisição da reversibilidade lógica. A reversibilidade aparece como uma propriedade das ações da criança, suscetíveis de se exercerem em pensamento ou interiormente. O domínio da reversibilidade no plano da representação, capacidade de se representar uma ação e a ação inversa ou recíproca que a anula. O estágio das operações formais, 11 a 15 a 16 anos. Tanto as operações como as estruturas que se constroem até aproximadamente os 11 anos são de natureza concreta, permanecem ligadas indissoluvelmente à ação da criança entre os objetos. Entre os 11 e os 15, 16 anos, aproximadamente, as operações se desligam agressivamente do plano da manipulação concreta. Os fatores do desenvolvimento e o processo de equilibração.
Para compreender melhor a resposta de Piaget ao problema do desenvolvimento do pensamento racional, é preciso explicitar os fatores considerados por ele como responsáveis por tal desenvolvimento. Pode-se identificar quatro fatores gerais do desenvolvimento das funções cognitivas, cuja responsabilidade nesse processo é, entretanto, variável. O primeiro fator a considerar é a maturação nervosa. A maturação abre possibilidades, aparecendo como condição necessária para o desenvolvimento de certas condutas. Entretanto, não é só condição suficiente. Não se sabe sequer das condições específicas da maturação que tornam possíveis as constituições das estruturas operatórias da inteligência. Além disso, se é certo que o cérebro contém conexões hereditárias, ele contém sempre um número crescente de conexões, a maioria das quais adquirida pelo exercício e reforçada pelo funcionamento. Portanto, a maturação é um fator necessário na gênese, mas não se sabe exatamente qual o seu papel além de sua abertura de possibilidades. O segundo fator é o do exercício da experiência adquirida na ação sobre o objeto e acontecimentos. A experiência comporta dois polos diferentes. A experiência física consiste em agir sobre os objetos para abstrair suas propriedades, e a experiência lógica, matemática, agir sobre os objetos para conhecer o resultado da coordenação das ações. Para Piaget, o terceiro fator é o das interações e das transmissões sociais. A linguagem é inegavelmente um fator de desenvolvimento, embora não seja sua fonte. Para poder assimilar a linguagem, especificamente as estruturas lógicas que ela veicula, são necessários instrumentos de assimilação adequados, que lhes são anteriores na gênese. A socialização com elas começa dessas condutas, mas a socialização no pensamento só se torna possível quanto aos três fatores indicados que explicitam três condições de desenvolvimento representadas pela herança. O meio e o funcionamento. É preciso, entretanto, acrescentar uma terceira característica essencial do sistema vivo, que é a autorregulação, chamada por Piaget de fator de equilibração. É a autorregulação que explica a evolução e define o estado mesmo ou vital. O papel da interação no desenvolvimento da criança e na construção do conhecimento. Para Piaget, a interação apresenta-se como principal elemento estimulador do desenvolvimento intelectual. A concepção construtivista do conhecimento postulada por Piaget tem como ponto central o fator de que o ato do conhecimento consiste em apropriação progressiva do objeto pelo sujeito, de tal maneira que a assimilação do objeto às estruturas do conceito do sujeito é indissociável da acomodação dessas últimas às características próprias do objeto. O caráter construtivo do conhecimento se refere tanto ao sujeito que conhece quanto ao objeto conhecido. Ambos aparecem como resultado de um processo permanente de construção. O construtivismo subjacente à teoria piagetiana supõe a adoção de uma perspectiva ao mesmo tempo relativista. O conhecimento é sempre relativo a um momento determinado do processo de construção e interacionista. O conhecimento surge da interação contínua entre o sujeito e o objeto, ou mais precisamente da interação entre os esquemas de assimilação do sujeito e as propriedades do objeto. Segundo a teoria de Jean Piaget, o papel do professor
é então aquele de criar situações compatíveis com o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno, em atividades que possam desafiar os alunos. O aluno, dessa forma, exerce um papel ativo e constrói o seu conhecimento, sob orientação constante do professor.